É possível alcalinizar o sangue? Bom, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Esse vídeo vai ser dividido em 3 pedaços. O primeiro pedaço vai ser alguns comentários de um vídeo anterior que eu gravei. Se você quiser pular essa parte, vou colocar aqui, um minuto onde eu paro de falar sobre isso. Uma segunda parte que é respondendo exatamente a pergunta do título. E uma terceira parte que é uma aula. Então você tem uma ideia aí. Se você não quiser assistir a primeira parte, quiser assistir só a segunda, ou se quiser assistir só a terceira parte. Alguns dias atrás eu gravei um vídeo onde eu recebi uma fake news. É uma fake news mentirosa, que não sabe, assim, agredindo os fundamentos mais fundamentais da química. E nela dizia que o limão, né, querido limão, ele tinha o pH 9.9. E que o dente de leão, por exemplo, tinha um pH 22. Isso é um absurdo. Não tem como ter um pH tão elevado assim. Isso daqui é uma fruta ácida. E aí, para minha surpresa, fui rechaçado em vários comentários. Algumas pessoas colocaram: mas o doutor Laí Ribeiro disse isso, o doutor Laí Ribeiro falou aquilo outro, você não sabe nada, você tem que se informar, está desinformando aqui a população. Eu fui curado pelo limão. Galera, olha só, os comentários iniciais são os seguintes. No vídeo, eu estava analisando o limão fruta, o limão in natura, e não tem como isso daqui ter pH 9.9. Não tem como. E muito menos o dente de leão tem um pH 22. Não tem. É necessário você solubilizar toneladas de NaOH para ter um pH tão elevado assim. Só que eu pude notar que as pessoas estão muito beligerantes, sabe? Assim, estão com sangue nos olhos. O fato de você, pelo título talvez, falar alguma coisa que vai contra o que, enfim, a pessoa que ela segue, às vezes até mesmo idolatra, em alguns casos são realmente de idolatria, já começa a rechaçar, já começa a ofender. Enfim, eu acho que o nível de educação e de debate caiu a zero. Isso não é só na política não, parece que está em tudo. Olha só, para quem falou que o limão é muito bom e tal, tudo mais, eu acredito que o limão seja muito bom. Eu acredito que uma dieta com mais frutas, legumes, isso é excelente. Se você toma ali seu limãozinho com água todo dia, não está fazendo mal, não tem problema, ali no esôfago, no estômago, ok, continua, você é dono da sua vida, faça o que você quiser. Quanto ao doutor Laí Ribeiro, cara, esse é um camarada que está há décadas aí na estrada, tem uma experiência enorme, é autor de inúmeras publicações. Controverso, heterodoxo, muito heterodoxo. Alguns médicos o acompanham, concordam, outros não concordam, mas ele é médico e ele que se entenda com a comunidade médica. Eu não estou aqui para dar pitaco nenhum na área médica, ele que se entenda com seus pares. E uma das coisas que colocaram, né, nos comentários é que o limão, ele é ácido sim. Concordaram? Sim, porque o limão é ácido. Só que, quando ingerido, tem vários sais que são absorvidos e tal. Isso ajuda a alcalinizar o sangue. Eu não falei sobre o processo do limão ser ingerido. A justificativa é que o ácido aqui presente é muito mais fraco do que o HCl, então ele acaba não interferindo tanto ali no estômago, mas esses outros componentes, quando absorvidos, ajudam a aumentar o pH. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu tenho que ver o mecanismo, tenho que fazer uma pesquisa mais aprofundada na literatura, não é meramente alguém escreveu alguma coisa e pronto, não vou entrar nesse mérito. O que eu estava falando era sobre o limãozinho aqui, e ninguém nega que isso aqui seja ácido, é impossível ter pH 9.9. Pergunta a qualquer pessoa se você não acredita em mim. Isso é lógico, isso é óbvio, como dizia o cara lá do poço. Bom, esses foram meus comentários sobre o vídeo anterior. Agora, passo o seguinte. É possível alcalinizar o sangue? Bom, a resposta mais equilibrada é depende. Depende do significado que você dá para o termo alcalinizar. E é nessa parte que eu gostaria de debater um pouco mais com vocês. O que significa alcalinizar? Do ponto de vista químico, do ponto de vista fisiológico, só tem um significado. Alcalinizar significa elevar o pH, transformar uma coisa em algo mais alcalino ou mais básico, como os químicos costumam chamar. E é possível deixar o sangue mais alcalino, o sangue mais básico? Bom, como eu falei, depende. Estrito senso falando, sim, é possível.
Só que a gente tem que entender exatamente esse significado. O sangue, ele tem o pH ideal para que as coisas funcionem 7,40, tá? Isso aí é o marco ideal. E ele não aceita variações no seu pH, ele não leva desaforo. Ele aceita pequenas variações, na verdade. Mínima para 7,35 e máxima para 7,45. Então, o que significa alcalinizar? Deixá-lo mais básico, elevar o pH. Se você está falando alcalinizar o sangue, pensando que você vai levar o seu sangue talvez ali com 7,35 para 7,45, estrito senso falando, você está alcalinizando. Ou de 7,35 para 7,40, ou que seja 7,40 para 7,41, você está alcalinizando. Só que notem que esse alcalinizar é uma janela muito, muito pequena. Você não vai pegar uma coisa dita com pH 10 e fazer seu sangue chegar a pH 10. Você morre nesse caso. Você não consegue, se chegar, você vai morrer. Você não consegue porque o sangue tem um mecanismo de defesa, um processo químico que nós chamamos de tampão, tamponamento. E o que é o tampão? É você ter ali um ácido e uma base conjugada, esse ácido fraco, uma base conjugada também fraca, e eles conseguem segurar o pH. Se você joga um ácido forte, a base serve como ali uma defesa. Essa base conjugada fraca, ela entra, entre aspas, na frente desse ácido forte, retira o hidrogênio, transforma esse H3 ou mais em água, e ela, a própria base, se transforma agora em um ácido, só que um ácido fraco, que altera pouco o pH. Ou se entra uma base forte, se entra o OH-, aí quem entra na jogada é o ácido fraco. Esse ácido fraco, ele doa seu próton para esse OH-, transforma esse OH- em água, e ele próprio se transforma numa base, só que uma base fraca, o que altera pouco o pH. Seu corpo e o meu corpo tem todo esse mecanismo de defesa. Se você supera o 7,45, vai para 7,5, 7,6, você acaba entrando num processo que nós chamamos de alcalose. Se você desce muito, vai lá para, 7,2, você entra num processo de acidose. E o corpo vai se virar para tentar jogar isso daí para 7,4 ou 7,40, é a mesma coisa. Para isso, por exemplo, de repente você vai ter que acabar desmaiando como um mecanismo de defesa. Existem algumas substâncias no nosso corpo que faz com que esse pH fique em torno de 7,4. O principal mecanismo de defesa para esse processo de tampão é regido pela concentração de gás carbônico dissolvido no sangue. É o que nós chamamos de tampão bicarbonato ácido carbônico. Existem outros, existe o tampão fosfato, existe o tampão envolvendo proteínas, existe o tampão envolvendo a hemoglobina, por exemplo, dentro das hemácias. Todos esses tampões trabalham juntos e o objetivo é manter todos os fluidos corporais ali no pH adequado. Então, respondendo a pergunta, é possível alcalinizar o sangue? Depende do significado da palavra alcalinizar. Estrito senso falando, é sim. Tá? Agora, se o alimento A ou se o alimento B, se toda essa chamada dieta alcalina vai funcionar ou não vai aumentar, que seja 0,01 no pH, isso é outro papo, deixa isso para os médicos, para os nutrólogos, não é a minha praia. Então, se alcalinizar significa aumentar, mesmo que seja 0,01, sim, é possível. Agora, se você acha que vai alcalinizar para 8, para 9, isso não faz sentido nenhum. E por que eu estou falando isso? O problema é quando a gente segue cegamente uma pessoa, a gente não questiona, a gente só repete sem saber o significado. Aí muitas pessoas vão começar apenas a repetir. Não, isso alcaliniza o sangue, é bom, protege contra o câncer, protege contra uma série de coisas. Isso alcaliniza o sangue e não procura nem saber o significado por trás ou a dimensão desse alcalinizar. Esse é um canal de química, eu me sinto na obrigação de discutir isso com vocês. Bom, finalizei a segunda parte, agora eu vou para a terceira parte, que é a aula. Eu vou mostrar para vocês, do ponto de vista químico, como que funciona um tampão. Se você for dessa galera que fala, não quero saber de química, não quero saber de aula, não gostava na época da escola, não quero saber agora, e ficou até aqui, bom, obrigado por ter ficado. Para o vídeo, vai levar ainda alguns minutos, gaste seu tempo com outras coisas, tá certo? Quem quiser ficar, eu recomendo. Vamos lá então para a aula. Bom, pessoal, a equação que rege todo o processo de tamponamento é chamada equação de Anderson-Hasselbalch,
Ela é uma das equações que eu considero fundamentais para a química. Trabalho ela no meu curso de Química Geral, trabalho ela no meu curso de Química Analítica. Essencialmente, vamos montar essa equação e depois vamos aplicá-la. Bom, imagine a situação onde HA é um ácido fraco, colocado em água, nós geramos aqui a menos, que é a sua base conjugada. Então aqui nós temos um par ácido-base. Isso forma um sistema tampão. Como que a gente chega na equação? Bom, temos aqui a equação da constante de equilíbrio, aplicamos log de um lado e do outro, temos essa expressão aqui, e aqui abrimos esse log. Tá? Como nós temos o log de um produto, nós vamos ter a soma dos logs. E aqui temos o log de H3 ou mais. Vamos pegar isso, jogar para esse lado, e esse daqui jogar para esse lado. Temos menos log de H3 ou mais igual a menos log de Ka. Isso daqui, menos log, em química, é muito interessante porque nós chamamos de P. Nesse caso, pH, e aqui, pKa. E essa, então, é a equação de Anderson-Hasselbalch. Nós temos que o pH, ele depende do pKa do ácido envolvido e de uma relação entre a concentração do ácido e a concentração de sua base conjugada. Na condição da concentração da base ser igual à concentração do ácido, esse log aqui vai ser o log de 1, dá 0. Então, o pH é igual ao pKa. Quando nós temos uma concentração maior da base conjugada, significa que o pH vai ser pKa mais alguma coisa. Ou seja, nós estamos elevando o pH. E se a concentração do ácido for maior, nós vamos ter que pH é igual ao pKa menos alguma coisa. Estamos diminuindo o pH. Uma outra forma de escrever essa expressão é, ao invés de utilizar a concentração, é utilizar o número de mols do ácido e da base. Porque como essa reação ocorre ali no mesmo recipiente, né, tem o mesmo volume, o volume acaba sendo cancelado, então dá para a gente trabalhar direto com o número de mols. Vamos pegar um caso hipotético aqui, vamos pensar num par ácido-base, onde o pKa dessa substância é 6,3. Então, pH é igual a 6,3 mais log, e nós temos, então, 2 mols de base e meio mol de ácido. O pH para esse sistema tampão é 6,9. É natural que seja maior do que 6,3, porque nós temos mais base conjugada do que ácido. E vamos ver aqui o efeito do tampão, né? Porque a ideia do efeito tampão é exatamente impedir variações bruscas no pH. Colocamos uma base forte, essa base forte reage com ácido fraco e temos ali no final uma base fraca. Entra o ácido forte, ele reage com a base fraca e no final teremos um ácido fraco. Nesse caso, vamos colocar 100 ml de uma solução de NaOH 1 mol por litro. Bom, a solução de NaOH 1 mol por litro, isso vai nos dar um pOH igual a 0, que por sua vez vai nos dar um pH igual a 14. Então assim, a gente está falando de uma solução bem básica mesmo. Mas ainda assim vamos adicionar nesse sistema, pode ser 1 litro, tá? Não tem problema, vamos adicionar ali. Primeiro a gente precisa determinar o número de mols de NaOH. O número de mols vai ser concentração vezes o volume. Nesse caso nós temos 100 milimols, o que é a mesma coisa que 0,1 mol. E aqui revide todo o segredo do tampão. Eu estou adicionando 0,1 mol de uma base forte. Na linha de frente, nós temos o ácido fraco. Para cada 1 mol de OH- que eu adiciono ao sistema, 1 mol de ácido fraco, coitadinho, vai se sacrificar. Então temos a redução, nesse caso aqui, 0,1, teremos a redução aqui de menos 0,1. Mas ao mesmo tempo que esse ácido fraco se sacrifica, nós formamos aqui a sua base conjugada, que é uma base fraca, não altera tanto o pH. Então temos aqui a formação de mais 0,1. Isso aqui não é um equilíbrio, é uma reação direta. Então como que fica a equação nesse caso? pH igual ao pKa mais log. Agora, o número de mols de base vai ser o 2 inicial mais o 0,1 que foi adicionado. E o número de mols de ácido vai ser o que nós tínhamos antes, 0,5 menos 0,1. Notem que aqui nós tivemos um aumento da relação base-ácido. Então é natural que o pH aumente, mas ele não vai aumentar tanto. Né? Nós somamos aqui com uma espécie com pH 14 e chegamos a um pH final de 7,02. Ele sai de 6,9 e vai para 7. Aumenta muito pouco. Esse é o efeito do tampão. É assim que o nosso corpo se protege contra variações bruscas de pH.
No caso, o tampão fisiológico, como eu adiantei para vocês, fica em torno de 7,35 a 7,45, tendo 7,4 como valor médio, o valor ideal. Se você não acredita em mim, procura, pesquisa, não estou tirando isso aqui da minha cabeça. Tá? Conversa com um médico se acha que isso aqui só vale para química, não vale para fisiologia. Então procura, vê com outra pessoa, não precisa acreditar em mim. Mas isso aqui é química fundamental. Bom, 7,4 é o tampão fisiológico. O principal responsável, como eu falei, é o gás carbônico dissolvido. A reação é essa daqui. Ácido carbônico, em equilíbrio com a água, forma o bicarbonato. Esse ácido carbônico aqui, na verdade, não é exatamente ácido carbônico. É CO2 dissolvido, mais um pouquinho de ácido carbônico que é formado, mas a maior parte é CO2 dissolvido. Aplicando isso na equação de Anderson-Hasselbalch, lembrando, não é o único, mas é o principal. pH é igual a 6,1, é o pKa. Se nós olharmos num livro, não é exatamente 6,1, porque aqui leva em conta a temperatura típica do corpo, que já muda um pouco ali a constante, mais efeitos de força iônica. Então, mais a concentração de bicarbonato e a concentração de ácido carbônico, de novo, regida sobretudo pela quantidade de CO2 dissolvido. Então, assim, essa concentração do CO2 nosso corpo regula sobretudo pela respiração, enquanto que a concentração de bicarbonato é regida sobretudo pelo processo de excreção. Tá? Então, o nosso corpo tem ali seus mecanismos de defesa. A situação ideal considera que a relação entre bicarbonato e ácido carbônico é 20:1. Fazendo essa conta, temos aqui o pH de 7,4. Só para termos ideia de algumas situações onde essa relação é alterada e como o nosso corpo se protege. Vamos supor que você tenha problemas de respiração. Tá? Você tem asma, esteja ali em uma crise, você tem muita dificuldade para respirar. No caso como esses, a concentração de CO2 no seu corpo acaba concentrando, no sangue acaba concentrando. Né? Se você tapa a sua respiração, você aumenta essa relação, aumenta essa concentração de CO2. Então é como se a concentração de ácido carbônico aumentasse. Você está caminhando no sentido ali de abaixamento de pH, indo para uma acidose. Então quem tem uma crise de asma, por exemplo, tem que tomar ali um medicamento, trabalha ali na região dos alvéolos, permite com que ele respire de uma maneira mais adequada, ele consiga respirar fundo, e quando ele respira fundo, ele acaba expelindo uma grande quantidade de CO2, e isso ajuda a equilibrar essa relação. Uma outra situação é quando você, por exemplo, faz ali exercícios físicos muito intensos, ou tenta correr uma ladeira, você acaba forçando muito suas células musculares, existe ali a liberação de ácido lático, e como tem a liberação de um ácido lático, de um ácido, quem está na linha de frente é o bicarbonato. O bicarbonato, então, vai reagir com ácido lático e, com isso, nós vamos consumir bicarbonato. Isso vai reduzir a concentração de bicarbonato. A concentração de CO2, de ácido carbônico, em relação ao bicarbonato, aumenta. Como que o corpo vai tentar corrigir isso? Tentando eliminar CO2. Porque eliminando CO2, automaticamente elimina ácido carbônico. Então você fica ofegante, né? Você tenta respirar mais fundo para também também expirar uma quantidade maior de CO2. Agora, um outro caso. Imagina que você está lá numa crise de ansiedade e você entra num processo que nós chamamos de hiperventilação. Aquela situação que você começa a respirar de maneira muito mais intensa. Essa situação não é muito boa, porque aí você está jogando muito CO2 para fora. E como você está jogando muito CO2 para fora, a concentração de ácido carbônico diminui, você caminha para o que nós chamamos de alcalose, né? Porque você vai ter agora mais bicarbonato em relação a ácido carbônico. Numa situação dessa, desesperadora, talvez o seu corpo o mecanismo de defesa do seu corpo faça você desmaiar. Porque ao desmaiar, meio que a sua respiração é controlada, né? Você não vai ficar desmaiado, hiperventilando, sua respiração é controlada e aí essa taxa volta à normalidade. Então, nós temos inúmeras situações onde o próprio corpo tem um mecanismo de defesa, outras é necessário tomarmos algum medicamento, mas em qualquer situação, o tampão do nosso sangue e dos fluidos em geral funcionam. E a ideia é manter ali o pH do sangue, pelo menos, em torno de 7,4. Tem como alcalinizar? Tem, se você estiver falando de 7,4
para 7,41, mas você não vai ter pH 9. O limãozinho não tem pH 9,9. Mesmo assumindo que, sei lá, ingerido, então os micronutrientes dele, não ácidos, micronutrientes, acabam sendo absorvidos. Enfim, se esse mecanismo for válido, ainda assim, nunca vai chegar a 9,9. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Se você chegou até aqui, enfim, acha que eu falei alguma balela e tal, cara, vá procurar outras fontes, vá ler livros relacionados à matéria, vai ver que eu não estou tirando nada da minha mente, isso daqui não é invenção, isso faz parte dos fundamentos da química. E se você segue sua dieta aí, à base de limão, laranja, frutas, a chamada dieta alcalina, está te fazendo bem, só segue acompanhado lá um médico de vez em quando, ou nutricionista. Está te fazendo bem, ok, continue. Se está te fazendo mal, então muda, não segue por esse caminho. Pessoal, é isso, já falei bastante, obrigado por ter ficado até aqui. Deixe seus comentários, eu quero ler seus comentários, mas seja educado, né? Como sempre peço, não tem para que escrever, digitar com sangue nos olhos. Bom, se vocês gostam do meu trabalho, por favor, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e, sobretudo, se inscreva na Universidade da Química, ajude esse canal a crescer.